mais informações a respeito do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, reportagem de Aguirre Talento, trazendo aqui informações de novas acusações a respeito de assédio sexual praticados por Silvio Almeida. A reportagem do Aguirre Talento traz a informação de que a Polícia Federal colheu o depoimento de uma das mulheres que afirmam ter sido assediada sexualmente pelo ex-ministro. No relato feito aos investigadores, ela confirmou ter sido vítima de assédio sexual. A identidade da vítima e os detalhes do relato estão mantidos sob sigilo. Com os elementos colhidos nessa semana, dentro dessa investigação preliminar, a Polícia Federal deve solicitar a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ex-ministro. A princípio, como ele ocupava um cargo de ministro, a PF vai solicitar a autorização da abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto aí que está sendo questionado. O caso vai para o Supremo, não vai, mas o caso deve tramitar na primeira instância, porque Silvio Almeida não possui mais o foro privilegiado desde que foi demitido do posto, né? O presidente Lula demitiu Silvio Almeida na última sexta-feira, justamente depois da revelação pela imprensa de supostos assédios sexuais cometidos por ele. E agora começa o depoimento, né? Começam a ser feitos os depoimentos na Polícia Federal. Bom, a Aguirre Talento procurou a defesa de Silvio Almeida, que não quis se manifestar até o momento sobre o relato feito pela mulher à Polícia Federal. Bom, a gente não tem os detalhes, Thales, mas essa informação é, claro, extremamente importante. Uma mulher ouvida pela Polícia Federal e ela confirmando o assédio sexual sofrido por Silvio Almeida. É uma tristeza, né? Me marcou muito você ter falado outro dia que você fez um curso com ele. Quer dizer, uma pessoa, esse está marcado para o resto da vida por isso aí. Cometeu o erro da vida dele, né? Que levou jogou para o chão toda a história dele. Impressionante, é uma coisa muito triste você ver um ser humano fazer isso que ele fez. E é quase uma doença, né? Quase uma doença. Como é que o sujeito faz um negócio desse? Eu custo a aceitar que isso ocorra, mas, infelizmente, é o que está se mostrando. Vamos ver. De qualquer maneira, tem aparentemente erro, falta apuração do governo com relação ao próprio governo, ao que foi feito, como foi esse período. Esse período tem que ser esclarecido. O ministro estava num cargo de poder, tinha funcionárias subordinadas a ele cometeu isso, é um erro gravíssimo dele e do governo, ter deixado passar, ter sido leniente nisso. Eu tenho uma posição um pouco menos, digamos, condescendente com a ministra, porque eu acho que ela é mulher, tudo bem, sendo vítima, tendo sido vítima, ela não tem obrigação, uma vítima não tem obrigação de vir a falar publicamente o que foi, mas no caso da ministra, ela era ministra de Estado, era uma mulher, mas era ministra de Estado, e, portanto, ela tinha um certo dever público de vir e denunciar essa história antes disso tudo. Ela, a Janja, o governo como um todo tem que esclarecer isso tudo o mais rapidamente possível. É interessante que vem crescendo nas redes sociais o desabafo de muitas mulheres a respeito desse episódio do Silvio Almeida, né? Eu achei muito curioso, ontem estava vendo nas redes a publicação da atriz Mica Lins, e ela escreveu: gente, nós somos julgamos desde que o mundo é mundo, um comportamento não aceito socialmente é julgado pelo grupo. Mas é impressionante como as mulheres são desqualificadas quando assediadas, violentadas e estupradas. E aí ela manda um dane-se se Silvio Almeida era um grande cara para nós. Pior, tinha obrigação de ter outro comportamento. E ainda tem gente passando pano. Af, é o que diz aqui a Mica Lins, e isso vai crescendo, inclusive, pelas redes. Eu achei forte essa fala dela, né, Josias? Dane-se que ele era um grande cara. Ele também cometeu isso, né? É o que ela está dizendo aqui. A gente está acompanhando as investigações. Ele se diz inocente,
né? Ele não falou mais, fez aquela publicação quando foi demitido e tudo mais, mas se diz inocente. A defesa dele não respondeu a essa reportagem do Aguirre, mas já tem um depoimento na Polícia Federal, uma mulher confirmando o assédio sexual cometido por Silvio Almeida, Josias. Eu compartilho com esse sentimento do dane-se, Fabiola. Nós estamos diante de um caso muito grave, né? Assim como o ex-ministro Silvio Almeida tem todo o direito de exercer na sua plenitude a sua defesa, o direito de defesa é um sacrossanto direito assegurado pela Constituição brasileira, e a gente vem realçando isso aqui desde o início. Então, assim como o ministro tem esse direito, o direito a uma defesa, a Polícia Federal tem a obrigação de realizar uma investigação consequente. E essa investigação não parte do zero, né? Havia ali nos bastidores do governo, no próprio Palácio do Planalto, no gabinete do presidente da República, informações sobre a importunação sexual de que foi vítima a ministra Aniele Franco. E ela não negou isso, ao contrário, ela confirmou isso, né? Então, a investigação não parte do zero. A investigação tem uma boa chance de ter consequência prática, porque numa decisão sábia, a Polícia Federal destacou para comandar essa investigação uma delegada, uma mulher. Tanto a responsável pela investigação tem um olhar cuidadoso sobre a matéria. E em relação a esse tipo de crime, o assédio sexual, a importunação sexual, sabemos todos que num movimento muito adequado, e não é todo o país que tem isso, o Brasil já chegou a essa conclusão, hoje a legislação brasileira contempla a compreensão de que, em casos assim, é preciso dar crédito à palavra das mulheres. Não é simples dar materialidade, transformar esse tipo de crime em algo material, como, aliás, sabendo que não é simples, no início, na origem, na sua primeira manifestação pública, o ex-ministro Silvio Almeida, ainda no Ministério, utilizando a engrenagem do Ministério para se defender, levou ao ar uma manifestação na qual ele disse: olha, não há crime se não há materialidade, né? Aqui é preciso dar muito crédito à palavra das mulheres. Já apareceu há outras, aquelas que se reportaram, que se dirigiram à ONG Me Too, elas terão agora a oportunidade de, em depoimentos à Polícia Federal, dizer o que se passou. E a palavra das mulheres, ouvida por uma delegada do sexo feminino, uma mulher também, terá crédito nessa investigação. A palavra da mulher terá crédito nessa investigação. Então, a palavra já revelada até nos bastidores do governo antes, o que deveria ter estimulado o governo a agir preventivamente, não agiu, mas está agindo agora. Mas já havia até nos bastidores do governo essa palavra da ministra Aniele. Agora, a ministra também terá a oportunidade de depor formalmente, e a polícia, ao que nos informa o Aguirre Talento, nosso repórter, a polícia já está providenciando para que a investigação preliminar se converta num inquérito formal. Portanto, a polícia também já está apalpando dados que dão essa materialidade para que a investigação siga adiante. Eu tenho muita expectativa, Fabíola, em relação a essa investigação, e é uma expectativa positiva. E essa expectativa se formou quando soube, na última sexta-feira, que a Polícia Federal tinha designado, não deram o nome da delegada, porque tem o receio de que a delegada sofra ali ataques em redes sociais, já estão atacando agora até delegado que está investigando tentativa de golpe, e tem o receio, a Polícia Federal, de que também, neste caso, a delegada seja importunada ali por gente que quer atrapalhar essa investigação. Mas quando soube que uma delegada cuidaria dessa investigação, eu fiquei muito otimista em relação à perspectiva de desfecho, e um desfecho que seja favorável. Favorável no sentido de elucidar os fatos, Fabiola, dar a essas denúncias a materialidade de que falou o próprio ministro, o ex-ministro Silvio Almeida. É preciso levar esta investigação às últimas consequências. E eu compartilho desse sentimento de que dane-se biografia do envolvido. Aqui é importante, até em respeito a essa biografia, é preciso que os fatos sejam elucidados para que a gente, ao comentar esses fatos, que os comentários sejam
baseados no que as mulheres estão revelando agora, não Eu mais acho. a uma ONG, não mais nos bastidores, mas no inquérito da Polícia Federal. A coisa começou com, eu lamento que ele faça isso, é com dor no coração. Mas aí a coisa foi crescendo e agora a mulherada tá falando justamente, dane-se que seja, é mais um fazer. Eu achei forte também essa fala dela de ontem à noite, por isso que eu quis trazer aqui pra gente. Bom, bora falar sobre a nossa manchete principal, que até agora